just hope you understand. We didn't want to hurt you. Oh, nothing was personal. You don't have to do this. You have a choice. I will kill you. It's not over till they're all dead. They don't get to live. No matter what anyone says. Here! No matter what you think. You are not safe. Saudações, amigos sobreviventes! Começa agora o Walkie Talk, edição 33 do podcast do The Walking Dead Brasil. Eu sou o Icky Muniz, o seu apresentador, e ou você é o predador ou você é a presa. Olá, querido sobrevivente do Walkie Talk, aqui é a Bruna Evelyn, e quando eu crescer eu quero ser igual a tia Carol Rambo. Olá, pessoal, aqui é o Fausto, e depois dessa, o Daryl é gay, sim. Saudações sobreviventes do Walkie Talk, eu sou o Fernando Floriano, e na minha opinião, a Carol que deveria ser considerada a mãe dos dragões, porque ela liberta povos e coloca fogo nas coisas. Dracarys. Ia lá, cara! Eu achei que ele ia mudar a introdução por causa da zoeira com o Daryl. Minha zoeira falhou. Não, mas não, você vai ver, ele já tá preparando já a resposta. Fala aí. A resposta. Não, nada a declarar. E é isso aí, pessoal. Voltamos aqui agora ao nosso Walkie Talk, edição 33, agora edições frequentes, porque finalmente voltou The Walking Dead, a série, a 5ª temporada começou voando, né? Ou começou explodindo, começou, sei lá, cheio de tiros, zumbi, gente morta, uma baita de uma season premiere que a gente assistiu já, né? Estreou ontem na Fox aí, a gente tá soltando isso na quarta-feira e todo mundo maluco aí nas redes sociais, lá na nossa página do The Walking Dead Brasil no Facebook, lá nos comentários dos nossos posts, tá todo mundo ensandecido porque finalmente voltou, temos The Walking Dead com frequência novamente, com um primeiro episódio espetacular que a gente vai debater aqui, claro, como a gente sempre faz quando a temporada tá rolando. Então eu dou as boas-vindas a vocês aqui da nossa mesa, vamos dizer, né, pra conversar mais sobre esse episódio, e já de cara eu quero saber de vocês suas sensações e como foi aí a matar a ansiedade, matar a espera de The Walking Dead com um primeiro episódio espetacular, né, Bruna? Caraca, não, esse episódio... Acredita que eu vi gente falando que decepcionou esse episódio? Como assim? Jeito. Decepcionou. Né? Eu esperava mais do episódio. Eu falei, gente, que é isso? Eu esperava muito esse episódio e não me decepcionou. Segui um pouco a Gênio, espero que só mantenha o nível, né? Durante a temporada. Porque começou assim, enchendo a gente com aquela... tanta emoção desse jeito, espero que ele continue nos próximos. Eu tenho fé de que a Maldição Mazara não vai retornar. Boa. E aí, Fausto, o que você sentiu dessa estreia? Não, Mazara não volta mais, não. Agora é só o Gimple. O Gimple foi, inclusive, já confirmado como showrunner da 6ª temporada. Maravilha. Tipo, eu não entendo como é que alguém pode ter criticado esse episódio. E olha, eu sou o cara que sempre critica The Walking Dead. Esse episódio não teve nada pra ser criticado. Talvez apenas o ritmo muito rápido das coisas. O término, no final das contas, não durou nenhum capítulo direito. A gente confabulando 80 versões do que vai acontecer, não, porque eu acho que Terminus vai até não sei o que, não, porque vai não sei o que. O primeiro episódio foi tudo pro saco. Pra variar, a gente errou. Não, só pra variar. Assim que é bom, né? A gente erra sempre. Errando que é bacana. A gente faz as teorias e não acerta nunca. E você, Fernando, o que você sentiu, resumidamente, aí de No Sanctuary, o primeiro episódio da 5ª temporada? Bah, eu gostei pra caramba, acho que eu já coloquei na minha lista de um dos melhores episódios de toda a série. Uma coisa que eu gostei bastante foi o ritmo, esse ritmo acelerado, que é uma coisa até uma novidade pra quem assiste The Walking Dead. E só que esse ritmo acelerado também me trouxe algumas coisas na cabeça. Eu acho que, por exemplo, esse primeiro episódio, ele trouxe bastante coisa. E acho que vai ter até a mid-season, o grupo do Rick vai ficar andando no mato agora sem sentido e vai ter pouca ação. Eu acho que eles gastaram quase tudo no primeiro episódio já. Não, mas é assim mesmo, cara. É o primeiro episódio super frenético, que todo mundo fica no hype nas alturas. 6 episódios bem morninhos e
o mid-season novamente apelão pra criar expectativa. É sempre assim. É a fórmula já, né? É a fórmula. Ah, mas tem que ter uma emoção no meio, pô. Ah, emoção no meio. Bem, tem a Beth, né? A Beth não apareceu. É, ainda tem aquela parte lá do... Aquela linda. Aquela cena lá que a gente viu naquele trailer frenético lá, não apareceu ainda. Não virou bife, então vamos ver o que reserva pra ela. É verdade. Bom, mas vamos então comentar rapidinho aí como foi essa season premiere aí, esse primeiro episódio da 5ª temporada, o No Sanctuary, né, onde a gente viu o desenrolar da trama depois do... Eles mexeram com as pessoas erradas, né, que culminou com o fim da 4ª temporada, o pessoal preso lá no vagão. A gente já tem um começo de episódio muito legal, né, que... Até um efeito que começou a ser usado aí, recente na série, que foi esse antes e depois, né? A gente viu aí alguns saltos aí do que tava rolando antes, do que tava rolando atualmente, né? O pessoal sendo preso lá e se armando para poder escapar. E ao passo que a gente tem a Carol, Tyrese e a Judith caminhando ali pelos trilhos, né? A caminho de Terminus. E aí a gente tem esse efeitinho, né? A gente vê o que já tá acontecendo com o Rick e o pessoal, e ao mesmo tempo depois volta um pouquinho eles escutando tudo que tá acontecendo com eles, né? A Carol e o Tyrese. Tem uma coisa que eu não entendi. Por que o Tyrese tava com aquela gracinha de não querer matar zumbi? Estragaram o personagem desde o início, né? E estão continuando mantendo o trabalho. Parecendo uma garotinha. Estragado, é. Eu não quero matar... Eu, hein? Ele não queria matar. Eu acho que é uma recorrência do trauma das meninas, né? Que, tipo, na timeline, eles, quando a Carol mata a Lizzie, eles saem de lá e vão em direção ao Terminus e culmina nesse primeiro episódio, né? A timeline é essa, né? Então, ele não quer matar zumbis, assim, porque acho que ele tá meio abalado ainda em relação às meninas, algo do gênero. E fora que soube também das reais coisas da namorada, né? Da história toda, talvez. Quem ficou abalado foi a Lizzie. A Lizzie que olhou a bala. Ai. Meu Deus, cara. Começou. É bom porque a audiência estava com saudade. Certeza que tá gostando desse momento agora. Mas o Tyrese tava muito frouxo nesse início desse episódio. No início tava muito frouxo. Matar pessoas tudo bem, mas zumbi, cara? Fala sério. E aquela zumbi tão podrinha, a Andrew, né? Tão podrinha aquela zumbi. A cosplay da Andrew. Jogou na mesa agora, hein? Fala o que é isso, Falso, antes que... vamos lá então. Tá rolando umas teorias aí que... Teorias não, né? Um boato de fã. Que essa zumbi aí que a Carol matou com a faca na caveira, no meio do trilho, é a Andrea. Que tá usando a mesma roupa, mesmo tipo físico, cabelo, enfim. Usa algema na mão, né? Tem na descrição do podcast, tem um linkzinho aí pra discussão específica dessa questão. Aí confiram lá as impressões, mas a princípio não é a Andrea, não. Mas essa questão do zumbi à parte, outro ponto que eu queria levantar é só elucidar o fluxo temporal desse episódio, que não foi linear e muita gente ficou confuso, como muita gente é confusa até hoje sobre a questão da garota zumbi lá no primeiro episódio, na primeira temporada. Então, só pra esclarecer, o episódio começa com um flashback, a primeira parte de um flashback, mostrando como era Terminus antes, que era realmente um paraíso, e o Gareth e os outros caíram numa cilada. Depois volta pra parte atual, onde tá todo mundo lá pronto na linha de produção lá do gado, do matadouro. Aí entra a abertura. Depois da abertura, volta um pouco o tempo atrás, pra parte onde tá o Tyrese e a Carol. Aí a Carol vai e chega até a parte que ela explode tudo. Nessa parte que ela explode tudo, se encontra com a parte antes da abertura. Aí o episódio segue o mesmo fluxo temporal até o final, que dá aquele último flashback. Aliás, vale a menção que a abertura mudou, né? É verdade, a abertura mudou, dá pra conferir a abertura aí no site também. E vale a menção de que aquela explosão foi muito legal. Eu fiquei vibrando aqui. Mais ou menos. Então, eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu achei muito legal. Não gostou da explosão, Ike? Eu também não. Vocês são bobos. Eu gostei. 2-2, então, 2-2. E o ouvinte se empata aí nos comentários. Não, mas é porque assim, como o Fausto falou, é difícil achar alguma crítica, mas a minha crítica, né, sem querer já atropelar, mas quero ouvir de vocês também isso aí, como a Bru falou no começo, na sua abertura, a Carol Rambo, né? Eu achei muito caricato, achei que não precisava tanto, sabe? Ela se armou toda, passou, tudo bem, a passar a coisa do zumbi lá,
das tripas do zumbi na roupa, beleza. Aí tira um barro, assim, passa na cara, como se fosse voo para a guerra, sabe? E aí eu achei muito, muito forçado, muito MacGyver, aquela coisa dela ela atirar e aí ela posicionar o foguetinho lá certinho pra acertar lá, sabe? Tipo, achei, não sei, acho que não precisava tanto assim. Tudo bem que dá um impacto muito maior, tipo, chega toda fodona, B10, arrebentando com tudo, mas eu acho que, sei lá, acho que foi meio over. Não sei vocês, o que vocês acharam? Ah, eu gostei, pô, a ideia dela foi maneira. Taca logo fogo, um monte de zumbi. Então, mas eu tô criticando, o que eu tô achando, critiquei assim, pô, como é que ela posiciona lá, bonitinha, isso aí foi eu meio... vou soltar um foguetinho aqui pra poder explodir lá, e, porra... A posição, realmente, pra ter acertado... Mas isso é um detalhe. Pra ela não tem nenhum histórico de guerrilha, de soldado, de coisa pra ter tanta... Na verdade... Se fosse um Rick, se fosse um... Se fosse um Rick e um Abraham, aliás, esses dois deveriam ter previsto aquele lance da bomba de gás. Será? Deviam ter pelo menos previsto que eles podiam atacar por cima. Nessa cena é muito engraçada. Eles tiveram engraçado. Eles estão se armando com um monte de arma branca e tal. Não, a gente vai pegar aqui, não sei o que. E quando vê, cai a bomba por cima, né? Eles tipo, putz... Fodeu. Ó, os dois têm treinamento militar, cara. Não tem essa. Tem dois militares, dois não civis ali dentro. Mas a Carol vai saber o que ela passou quando ela tava sozinha. De repente ela foi já manjando matos Paranauí. Sei lá. Nada, só escondia no mato, fazia uma fogueirinha e dormir. Tipo. Mas tirando essa cena do foguete, que é até um pouco exagerada, assim, a precisão, mas ela não faz nada demais, na verdade, porque ela se camufla, se mistura com os zumbis e dela dá um tiro lá naquele aquele tanque de gás e depois ela se infiltra. Ela não faz nada assim de tão especial. É que o ritmo do episódio faz parecer que acontece tanta coisa que tu fica meio... de fato. Porque o que ela faz é ela vê a horda indo em direção a Terminus, porque se escutou os tiros lá que a gente viu no começo, né? E aí a horda caminha pra lá, ela simplesmente deixa, né? Sim. Ela interrompe lá. Aliás, muito interessante a tática do Manolinho lá, que eles rendem lá, né, dos fogos, né? Eles soltam fogos ao redor, assim, pra poder confundir a horda e ficar longe de Terminus. E aí ela pega aqueles fogos pra justamente acabar com aquilo, porque a horda tá indo pra lá, né? Tudo bem, ela usa naturalmente de algo que, tipo, bom, tá indo uma horda pra lá, a horda provavelmente ia ficar meio presa ali na cerca, o que ela só fez foi abrir caminho pra eles entrarem, né? De fato foi legal, mas o pré ali eu achei meio caricato demais, meio exagerado demais. E que cara mais FDP, né? Tipo, quando ele pega no pescoço da Judith. Acho que a gente pode comentar isso aí antes da gente voltar pra Terminus, né? Mas que mané o Tyrese também, né? O cara não tá nem amarrado, o cara amarrado assim em algum lugar preso, né? Ele tá assim com as mãos atadas e tal, mas só... O Tyrese tá muito babacão, cara. Né? Esse cara vai morrer. E de novo aquela cena estilo Penny do jogo, né? Que quando ele abre a porta, o zumbi pega ele, tipo, meio que puxa ele, assim, ele sai, quando o cara fala pra ele sair pra fora, quando ele tá... Daí ele sai do nada e, tipo, o Taito, ele é muito ninja, porque ele mata hordas de zumbi que estão cercando ele e a gente nunca sabe como. Ele matou na porrada, um tava fincado lá naquele toco, né, pontudo. É na porrada mesmo, cara. Isso porque ele não queria matar. Uhum. Imagina se ele quiser. Mas aí viu a bebezinha lá, quase... Mexeu com a bebê, mexeu com ele. E, tipo, ela faz uma cara de choro, assim, ela chora, dá um dó. Tadinha, cara. Nossa. Parecia mais pai dela do que o Rick. Aqueles outros, né? Tipo, que bela atriz, né? A Judith, né? Tipo, porque ela fazendo carinha de desespero. Na hora certa, né? A hora que ele aponta, na hora que fica em silêncio, né? Que acaba a pancadaria lá fora, e ele pega a faquinha assim, dá uma apontada pra ela assim, ela tira a cara na hora de choro, assim, opa, não, de boa. Muito boa atriz, escolheram bem a bebê. Merece o Oscar. E ele se redime, né, porque ele mata o cara nos requintes de crueldade, né, vai na pancada, né, ele podia cortar o pescoço dele ali, ele hesita e sai socando a porrada nele. Bem feito. O maluco é um monstro, cara. A Bruna viu ele ao vivo, né? Então ele é um armário mesmo. Ele é grandão? O braço do cara, acho da minha coxa, cara. Que isso, hein? Tô louco, tarição da massa. Ué, tem foto aí no post do evento que mostra o braço do cara de lado. Que ele tá segurando um zumbi assim lá no evento. Sim, cara. O zumbi deve ficar com medo. O cara é muito grande. Inclusive, eu vi em algum lugar alguém comentando. Tinha uma foto do Tyrese e tinha alguém comentando: pô, esse cara é gordo ou é forte? Quase que eu respondia os dois. Que ele é todo grande, sabe?
braço do cara é sinistro e o cara não querendo matar os zumbis. Ai, meu Deus. Mas voltando a Terminus, a gente tem o início do episódio, né, que é bem tenso. Bem, primeiro a gente tem o flashback lá da turma do Garrett, eles, entre aspas, se transformando, né? A gente vai falar sobre eles e Terminus depois. Eu sei que o Fernando quer muito falar, ele fez um post muito legal no site, mas a gente fala daqui a pouquinho. A gente tem um começo já pra chocar, né? Que é quando eles arrastam os caras lá pra um galpão e tem uma baciona, vamos dizer assim, e a gente tem primeiro ali já a primeira revelaçãozinha, né? Que entre a galera que tá ali, o primeiro a ser degolado, o loirinho, mais mirradinho, é o Sam, né? Quem foi mais atento e percebeu, né? O Sam, aquele lá de trás. No episódio que a Carol é expulsa do clubinho. Isso. E que sai o Rick e a Carol lá naquele bairro e encontra um casal, né? Que até a mocinha acaba morrendo lá. E o cara simplesmente desaparece, né? E o cara que desapareceu é justamente esse que tá ali em Terminus, que é o primeiro, coitado, a ser degolado. E ali foi um momento tenso, né? Porque o cara tá ali atrás com um bastãozão, ele dá a bofetada, vem o outro e passa o facão, né? Eu acho que isso é uma forma piedosa, né? Um pouco... Não tem sofrimento ali. O cara se leva um porradão, apaga e é degolado. Os caras não são maus, tá vendo? Pô. Tão bonzinhos, não, imagina. pô. O cara pensa até nisso, pô. Podia estar fazendo os caras sofrerem, podia fazer sangria assim, tipo, faz com porco, assim, tipo, vou deixar só nas patas dos bichos. Não, tá apagando antes. Olha que legal. Eu até comentei no post, né, que na verdade eles estão não defendendo eles, né, antes que alguém venha me atacar nos comentários ali, alguma coisa do gênero, mas eles estão realmente pela questão da sobrevivência, né, a gente pode discutir se é certo, canibalismo ou não, blá blá blá, essas histórias todas, mas a questão não é crueldade, eles não estão ali pra torturar as pessoas. Essa cena mostra isso, tanto que eles apagam antes, eles não estão ali pra torturar, eles têm um objetivo, né, daí... Eles têm um código. Eles têm um código de conduta, digamos assim. Mata, mas não sofre. Outra coisa, vocês estão assumindo que eles são canibais. Eu não vi eles comendo ninguém. Pô, mas aquela cena que aparece um monte de pedaço de corpo pendurado, igual naquele gigante de e antes que os caras estão lá não quer dizer nada, eles são artistas. Tá. Que obra de arte. Pô, a gente tem depois da sequência das mortes o Glenn sortudo, né? Que por 2 vezes ele ia tomar uma raquetada na nuca e... Pô, aquilo foi uma zoação, cara. Zoação com quem acompanha HQ por causa do Negan. Com certeza. Só pode, cara. Zoação, porque o bastão, porrada na cara, né? Porque ali o Glenn ia dar a primeira, o Garrett interrompe. Aí ele ia dar a segunda, o tiro vai e interrompe. Isso ainda tem se borrado todinho. Imagina, né? Bom, aí tem o momento que a gente até pensou, né, muito, e não teve nada a ver também, quando o Bob pede a palavra e revela, né, que eles têm a cura e tal, e a gente até confabulou aqui, alguém, não lembro, comentou que podia ser, né, não, aí os caras iam, não, puta, é verdade, tem cura, então vamos nos unir e tal, nada a ver, né, o cara deu a mínima pra cura do E o pessoal também tava querendo saber o que era aquele livrinho do Gary, se era, sei lá, o último pedido que tava anotando, ou uma bíblia. Não, era só a contabilidade dele ali. Exatamente, porque ele tava falando da contagem de balas, né, e tal, que ele fala com o capanga lá que passava o facão na turma. E parecia que ele ia morrer também, né? E eu retiro a menção honrosa que eu fiz pro Bob no outro Walk Talk, que eu disse que ele tinha salvado a lavoura, né? Quando ele falou isso, ele não salvou nada. Então, Bob pra mim caiu no meu conceito de novo. Não, pelo contrário, ele salvou sim, ele ganhou tempo. Exatamente, Pelo menos pro Glenn, né? Exatamente. Apesar que ele quase morreu, né? Porque o Rick já não tava nem aí pra bosta, né? O Rick voltou a ser o Rick sangue nos olhos de novo, né? Tava com o zoinho perdidinho, falando que... Depois que ele conta o conteúdo da... Eu acho muito boa essa cara que o Rick faz de psicótico, cara. É muito engraçado. Adoro também essa cara. Ele falando, eu vou pegar a que tá naquela bolsa e vou usar pra te matar. E tem uma entrevista que a gente postou hoje do ator que interpreta o Gareth, ele falando que ele ficou até assustado mesmo nessa hora. O ator ficou assustado. Acreditou mesmo. Tremeu. É louco, cara. Ele vai ficar igual o Heath Ledger, velho. Cara, incorpora o personagem. Surtar. Coitado do ator que faz o Gary, deve ter quase virado pra ele e falar, não, cara, calma aí, é só... Calma, a gente só tá atuando aqui, calma aí, cara.
Agora eu tenho que perguntar, depois de toda a cena da Carol e tal, depois da explosão, depois do diálogo lá do Manolinho lá com o Tyrese e tal, volta a cena do galpão, o Rick se soltando, né, e matando aqueles dois caras. E aí mostra o cidadão que tá na mesa lá no começo, né? Tem um cara morto lá que acho que os caras estão operando ele. E o Fausto disse que é alguém. E eu quero saber quem é. Vocês não sabem quem é aquele cara. O Fernando percebeu. É o Alex, é o irmão do Garrett, que o Rick pegou de refém na season finale. Eles comem o deles mesmos. E que aparece no começo do episódio lá no container. Capaz! Eita! Vai daí. Nossa, eu nem me liguei, cara. E a Mary é mãe deles, tá? Se alguém. Aí isso eu deles. sabia. A Mary que serve o churrasquinho, que a Luciana Genro A tia dos churras. Isso, Lucas. Vocês lembram, né, que o Rick pegou um cara de refém logo quando eles chegaram lá em Terminus. Aí esse cara lembra não? Será que esse cara aprontou alguma pra eles comerem? Não, ele tava de boas ali, ué. Só morreu, vamos aproveitar, né? Vamos desperdiçar a carne boa aqui, só porque é Que meu irmão. horror! Só porque é meu irmão vai desperdiçar. Da família é mais gostoso. É. Sabe a procedência, né? Tipo, Que absurdo! Gostinho familiar. Caraca! bom, aí a gente tem toda a invasão, né? Que aí Dácio, né? A comprovação que a gente também comentou que essa temporada tem tudo pra ser ainda mais gore, né? Ainda pra ser bem mais chocante em termos de impacto de zumbi, de morte, de pedaço de corpo, que como a Lohane postou lá num dos grupos do The Walking Dead, né, rola um beijinho, né, um zumbi entra lá e pega um cara caído, mané lá, se arrastando. Cara burro, cara. O zumbi dá um beijo bem caprichado na cara dele, né, morde assim e faz ali um romance. Ali é muito amor, cara, ali tá lindo, né, cara? amor em chamas até. E aí as outras mordidas que tem depois, né? Os caras mostram com tudo mesmo, né? Tipo, mostra o pedaço saindo. E aí a gente tem a Carol, né, desbravando o Terminus, né? Depois que ela mata um cara que tava atirando nos zumbis. O Rick e o pessoal escapam, né? E aí é tiro pra todo lado, é facada pra todo lado. O Rick querendo matar todo mundo, né? E o Glenn dá aquele toque de consciência, não, porque nós temos que ajudar as pessoas, isso não é o que nós somos. Tu viu, cara? Calma, cara, a gente já escapou. E quase se ferrou, né? Porque saiu do container lá, um vida louca lá. Mas apareceu um cara que tá mais sujo que o Rick, finalmente. Então, e loucaço, achei que ele ia morder o Glenn, cara. E esse cara que saiu do container é aquele que aparece no começo do episódio, quando o Garrett e o Alex estão presos no container. É aquele cara lá que até especularam que seria o Negan pelo estilo do cabelo e tal. É aquele cara lá. É até bom pra tirar isso, né? Isso não é o Negan. Lá não fala Negan já desde o começo e é bom saber. E o zumbi já deu conta dele já. Até porque aquela cena é de antes, né? Sim. É do passado. A gente tem o trecho do trailer, né? Inclusive, né, já antecipando, o Fernando comentou um negócio comigo ontem que é muito interessante. Acho que 70% do trailer de chamada da quinta temporada aconteceu nesse episódio, né? Que boa parte do trailer é ali e a gente já viu uns sneak peeks do episódio 2, mais uns 15% tá no segundo episódio. Então, os caras esconderam praticamente a temporada inteira naquele trailer, né? Eles são malandros. E a gente aqui confabulando N versões, né? Então, mas, sei lá, 70% foi ontem, né? Que aconteceu tudo aquilo lá, aquela explosão, aquela cena que eu ia comentar, né? Que quando o Rick mata lá os 4 caras de ternos, lá pega o primeiro no punhalzinho e depois pega a metralhadora e passa fogo nos outros caras, sem dó, né? E aí faz aquela cara de malucão dele, depois que ele vira, assim, que atira nos caras e tal. E aí, enfim, ele deixa os caras pra morrer ali, né? Porque deixa o zumbi invadir. E aí, na sequência, a gente tem uma parte emblemática, né? Que é a Carol passando por aquele santuário, né? Que a gente já tinha visto na 4ª temporada, que é bem chocante, aquelas frases na parede, nós primeiros, nunca confiar e tal. E aí tem a discussão que é chave, né? Uma das discussões chaves aí desse episódio, que é justamente contando que Terminus era de fato antes um santuário, né? Que é a Mary contando, né? Que era tudo bem, era tudo lindo, maravilhoso. E aí eles vieram, eles tomaram e fizeram maldade, estupraram, mataram. E a gente tomou de volta isso, né? E aí a partir daquele momento, né? Depois que eles conseguiram retomar o Terminus pra eles, né? O pessoal do Garrett, da Mary e tal, eles mudaram totalmente de postura, né? Que a gente viu isso no começo, né? Naquele antes e também viu no finalzinho do episódio, que também
teve um trechinho que voltou lá atrás quando o Garrett ainda era preso, né? Essa galera era presa. E eles falando que, né, que ou você é o predador ou é presa, e eles iam mudar isso. E nós primeiro, sempre. Então eles pararam de ser bonzinhos, de acreditar que o mundo ainda tinha jeito, né? E por conta de ser os seres humanos maldosos, eles mudaram tudo, né? Então, Ou ficou do mal. Infelizmente, vamos dizer, entre aspas, né, como o Fernando diz, não defendendo, o pessoal da série, o nosso grupinho do barulho aí, chegou na hora errada, né? Na hora que o negócio já tinha desandado. Então, isso foi muito interessante também, né? Que a gente viu que Santuário existia, né? Existia um grupo ali, existia uma harmonia. Mas não necessariamente eles iam fazer mal pro grupo do Rick ou pro grupo do Glenn. No começo do episódio, vamos voltar um pouco, quando o Glenn e o grupo dele chega ali em Terminus, tá? Eles somem, a gente não sabe o que acontece. Depois o grupo do Rick aparece e dá toda aquela treta lá, porque o Rick desconfia. Só que eu vi depois o Talking Dead, depois da exibição na AMC com os produtores lá, os responsáveis pela série. E eles falaram que realmente Terminus, assim, era um lugar, era, digamos assim, uma prisão. Eles não eram pessoas ruins. Eles até colocavam as plaquinhas lá, Terminus, santuário e tal, para as pessoas realmente poderem chegar lá e ter segurança. Só que pessoas erradas viram essas placas, acabaram chegando lá e eram pessoas más, né? Que daí prenderam o Garrett e o pessoal, estupraram a Mary, eles faziam um monte de maldade, matavam pessoas e tal. E no caso, depois que eles conseguiram se libertar, eles mudaram toda essa filosofia, tudo, viraram canibais e tal. Não vou entrar nessa questão de se o que eles estão fazendo é certo ou errado, mas eles, como os produtores falaram, eles davam uma opção. O que deu errado com o Glenn? Porque até o Abraham fala que quando eles chegaram, no começo do episódio, ele fala: a gente chegou falando que nós não íamos ficar, a gente ia pra Washington e tal. Então o grupo do Garrett entendeu que eles não iam ficar, então eles não poderiam ser aproveitados nem como comida e nem como aliados, então eles iam pra faca. E o grupo do Rick aconteceu aquela treta lá, e também eles não tiveram como aproveitar de uma forma ou de outra. Mas a intenção de Terminus era como eu escrevi no post. Eles não iam chegar e já iam aprisionar ou já iam fazer maldade. Eles iam servir uma carne, iam deixar o cara tranquilo, iam deixar tu se ambientar o local e depois iam dizer, tu tem duas opções. Nossa filosofia é essa, tu pode se unir a nós ou 3 pontinhos, né? Então tem essa questão também, não é tão preto no branco assim. Teve algumas tretas que culminou nessas divergências entre os grupos. Mas e aquela... Não sei se vocês, outros dois, se quiserem entrar na discussão aí. E aquele trecho do inicial, quando eles estão fazendo passando o facão lá, que o Garrett entra. Bom, 4 do D e 4 do A. Tipo, eles estão meio que eliminando pra ter um controle. Ali que eu não fiquei meio... Eu acho que deve ser os containers, né? Não? Os grupos. O grupo não contém. O grupo do Rick. Não, sim, mas por que essa... Eu não entendi também. É a contabilidade dele, hoje a gente fechou 8. 4 do A e 4 do D. Beleza, tá aqui anotado pra nosso controle. Porque comida, tecnicamente, tinha bastante, né? Que a gente viu o Rick então, lá. mas também tinha muita gente em Terminus. Morreu uns 20 ali, fácil. Então, aqueles 8 ali, a comida pra 20, né? E aquelas pessoas, aconteceu isso com elas justamente porque provavelmente elas não aceitaram o estilo de vida. Disseram, não, nós não vamos fazer isso, daí foram pra faca. Uhum. E olha que interessante, será que o grupo do Glenn chegou a comer a carne? Eu acho que não. Por que não? Porque o... pode ser. Eu acho que não, porque eu presto atenção nessa questão do Abraham, né? Que ele falou, ele não deu a entender que eles iam ficar lá, nem que fosse pra conhecer o lugar. Eles chegaram lá e o Abraham no começo do episódio já fala que quando eles chegaram, ele já começou a falar de Washington, que eles iam vazar, que eles não iam, enfim, se estabelecer ali. Daí eu acho que não deu tempo. Acho que quando o Garrett e o pessoal lá sacou isso, eles já viram que eles não iam poder ser aproveitados como aliados, então eles iam ter que ser aproveitados de outra forma, né? É verdade, tem razão. Como alimento, né, no caso. Entendi. Cara, voltando àquela cena do santuário lá que a Carol tá, gente, viu, repararam aquela hora que ela chega na sala lá pra pegar as armas? Tinha uma mesa cheia de bichinhos de pelúcia, cara, nem criança os caras perdoam. Eu fiquei até zoando, podia ter pego um bichinho de pelúcia pra Judith. Mas tudo bem. É verdade, criança deve ser até mais macio, mais saboroso. Carne tena. Aliás, gente, nem criança. Um monte de bichinho, um monte de brinquedo na mesa. Nem criança os caras perdoam, que horror. É baby beef, como é que é? Vitela? Boa. Nossa senhora. Vitelinho. Vamos perder a audiência depois desse.
desse programa, cara. Vamos perder a audiência. Os caras vão achar a gente um absurdo. Não, o Fernando não começou a defender términos ainda, né? Quando ele começar, que a gente vai perder a audiência. É, mas ele já acabou de falar. Não, ele falou... Não defendendo, mas entendendo. Exatamente. Não defendendo, mas defendendo. Outra coisa que a gente vale comentar aqui, que eu gostaria até, inclusive, de uma explicação mais leiga de algum de vocês que gosta de ver e rever e ler e o caramba. O Eugene acaba contando lá qual é a cura, né? Organismos patogênicos com micro-organismos patogênicos. Ele mete um migué, né? E fogo com fogo, tipo, ficou todo mundo, tipo, pode crer. Se ele falasse, ia servir, porque ninguém entende nada. Na verdade, ele tentou usar alguns termos mais, entre aspas, técnicos pra confundir as pessoas, mas ele não falou nada, né? Ele não falou nada com nada, na verdade. Exatamente. Você quer confundir uma pessoa assim que você sabe que é mais leiga que você em determinado assunto, começa a falar coisa técnica. Isso. Não, com certeza, eu concordo. É verdade. Eu brincava disso quando era criança, é verdade. Então é isso, então. Então o Gene até me enganou, porque eu achei que ele tinha explicado alguma coisa. Tá vendo? Você caiu na lorota do cara, pô. Cara, puta merda. Eu já sei o que é o esquema. E o Rick, pra variar, não deu ponto sem nó, né? Que o pessoal queria escapar e o pai dele não, porque o Rick, meu pai vai voltar. Aí ele abre a porta bem na hora ali e... Cara, aquela cena achei tão engraçada. Eles lá conversando tranquilamente dentro do container, na hora que abre a porta, o palco quebrando lá fora. Então, mó silêncio, sem o cara explicando, né? Porque olha só, fogo. Fica a minha porta, e como diz a funkeira lá, tiro, porrada, bomba pra todo lado. E o cara... E os caras saem louco, dando porrada, tirando o pescoço do zumbi. O Rick também dá umas rambices ali, né? Dá uma de Rambo também. Ele passa um grupinho de atiradores, ele deixa todo mundo passar e quando tá o último atirador, ele vai, dá uma chave ali por trás dele, tira a arma e mata todo mundo. Bichinho sinistro. Eu ia falar que ele tinha munição infinita, mas ele dá o último tiro no Garrett lá, que pega, acho que de raspão no braço, sei lá. A gente vê até o cara lá do começo do episódio, né, que tava matando a galera, zumbi andando e tal, né? Parece o açougueiro lá de zumbi. Isso. E aí no final a gente vê Terminus pegando fogo e com zumbis e tudo acaba. E o grupo já tá indo pro mato, né, pra recuperar a mala que eles esconderam, né, com a pazinha e tal. E aí a gente tem um ponto interessante que eu tava até falando com vocês ontem, né, antes da gente gravar, que o Rick quer voltar lá pra passar fogo em todo mundo, né? Que não vai sobrar ninguém, que vai matar todo mundo e... Cara, a gente já saiu, tá todo mundo vivo, calma. Não, eu vou voltar lá pra matar todo mundo, não sei o quê. Eu prometi a ele, cara, tem que matar. Só sai de lá depois que tiver todo mundo morto. Cara, E aí todo mundo lá na... Não, cara, calma aí, velho. Já ferrou tudo lá, tá? E ele... Sangue nos olhos. Só mudou de ideia porque a Carol apareceu, né? Aliás, a cena é muito legal, né? Ela aparecendo com a besta do Daryl. A bichinha tava cheia de sangue de zumbi, com a cara cheia de lama e parece limpinha. Como? Mistério. Tomar um banhinho. Tem uma... Mistério. É verdade. Aí o Daryl abraça, o Daryl chora. É uma moça, né? Né, Fernando? Cara, eu fiquei esperando um beijinho, não saiu beijinho. Podia então, eu achei também que ia ter um... Só um beijinho. Estavam quase escutando ali no meio do abraço já, sabe aquele abraço? Ele tá cultivando, eu já falei pra vocês, ele tá cultivando pro momento oportuno. Ele cultivou tudo já que tinha que cultivar. A mulher já chamou ele pra trepar na terceira temporada. E duas coisas que eu esperei, assim. Uma que acabou rolando, né? Que é a reação do Rick. Eu esperava até que ele não ia reagir tão emotivo como ele reagiu. Essa era uma das coisas que eu queria ver. E a segunda, eu esperava que ia mostrar, pelo menos, a Carol entregando a arma pro Daryl. Olha aqui que eu achei, né? E ele ficando todo felizão e tal. Mas isso, ignoraram totalmente esse fato, né? Porque a arma do Daryl e o Daryl são como, sei lá, Judith e Rick. Não sei. O Daryl tava tão feliz em ver a amiga dele... que ganhou até a arma. E a melhor cena, né? Que é o pessoal chegando na cabana e tá ali saindo com a menina Judith e tá todo mundo emocionado, Rick e tal. Tão bonitinho. E aí, enfim, é isso, né? Eu acho que o episódio, em termos de episódio, ele encerra aí, né? Como diz o Fernando, a temporada podia, né? A série podia acabar assim, podia né? acabar ali, porque deu tudo certo nesse episódio. Nunca deu nada tão certo assim, tipo... Deu tudo muito certo. Podia acabar ali a temporada.
É verdade. Agora, ó, esse grupo tá muito grande. Na hora que eles vão andando lá pelos trilhos, eu fui contando 15 com a bebê. Alguém vai rodar, cara, não é possível. Ah, mas tem um monte pra Não, morrer. tem Tem a mais, Sasha, 17. tem a Sasha, tem o Tyrese, o Bob, a Tara. Tem um monte de gente pra morrer. Cara, a Tara não falou nada nesse episódio, é verdade. Ela tava de figurante, praticamente. Agora uma dúvida. Estou revendo aqui o episódio. No final, o Tyrese impede a Carol de ir lá na casinha lá pra checar se o maluco tava... Eu desconfiei de uma parada disso aí. Será que ele matou mesmo? Exatamente. Fiquei me perguntando Matou isso. nada. Ele olha com uma cara, tipo, não, vai na minha que eu matei. Mas ele não tá confiante, né? Eu acho que ele continua bundão. Não, ele não Deve pode ter ter matado. deixado o cara fugir. Ele não pode ter deixado. Não, fugir não, mas o cara podia estar preso lá, ou ferido, ou só desmaiado. Não sei, eu acho que Pois é, vai que rola uma treta futuramente aí, no próximo episódio. o cara reaparece, né? Tan. E a principal treta é a seguinte, baseado no trailer, o Garrett aparece novamente e vai querer fazer parceria com eles. Como? É, Esse isso gancho aí. é o a gente Não a entendi. averiguar. Não, no trailer da quinta temporada a gente vê Garrett e Rick tentando se entender e sobreviver juntos, né? Seguir adiante juntos. O grande ponto agora é como isso vai acontecer, porque a gente imaginava totalmente uma coisa, né? Que eles talvez sairiam de términos abraçadinhos e de mãos dadas. Ficou meio pela fora estrada de Ficou meio fora de contexto agora, né? Acabou um conflito, o Rick dando tiro no cara, né? E o cara tendo, sei lá, 80% da sua galera morta, né? E acabou. Aliás, muito emblemático o final, o Rick rabiscando a placa e colocando justamente o que dá no nome do episódio, né? Ele rabisca tudo e coloca um no em cima de Sanctuary, né? Muito legal, achei muito bacana. E aí, enfim, o episódio encerra com o flashback de novo, eles mostrando lá, né, a transformação, vamos dizer, que a gente já comentou aqui do pessoal de Terminus, do Garrett, da mãe dele e etc. E depois de tudo isso, né, depois dos créditos, a gente tem a grande cena ali, que é até uma novidade, né, acho que não teve isso antes, né, depois dos créditos, uma ceninha estilo cinema, né, que eles fazem hoje de... Estilo Marvel. Espera os créditos pra poder ver uma ceninha extra, que chega um cara encapuzado, invocadíssimo, né, o visual do cara, e quando tira a máscara é o nosso querido tão aguardado e já debatido Morgan, né, ele tá no encalço aí do pessoal, ele vê a placa No Sanctuary. Mas tá mais limpinho que o Rick. Não, o cara tá filé, tá inteiraço. Fez a barba. E o que é aquele X lá, né, aquela marca, de quem que é aquilo? Eu não entendi aquela marca nas árvores, né? Eu não entendi duas coisas. Esse X eu acho que é um mistério, né? E também não entendia por que diabos ele tava todo mascarado e fechado naquele calorzão, naquele sol que tava fazendo, né? Não entendi também. Boa pergunta, hein? Só pra fazer o... Dramático. Só pra questão dar estética e tal. E funcionou, porque na hora que ele tira a máscara, eu, caraca, Morgan! Então, pra mim não teve a surpresa, porque eu já vi o resumo mesmo, o resumo tava certinho, o Aí spoiler. não se aguenta, tá vendo? Perde a surpresa Mas toda. eu tenho que postar no site, pô, as pessoas pedem. Aham. É, Sei que é esse sério. o motivo. Eu não posso deixar de ver por motivo de força maior, tem que atualizar no site. Aham. Tá certo, tá bom. Então, e é isso, né? A gente arredonda aí todo o episódio 1, né? No Sanctuary, com todas essas discussões. Alguém tem algo a mais a colocar do primeiro episódio, antes da gente falar brevemente do que pode vir a acontecer no segundo? Sim, novamente. Não tem evidência que eles são canibais. Pois é, Fausto, mas... Não, quer dizer, tem evidência, mas não tem nada direto dizendo isso. Acho que ia ser muito cético você bancar isso, cara, que eles não eram. Não tinha outra fonte de comida lá, cara. Os caras não acharam uma dispensa, os caras não acharam um... Olha, eles podiam pedaço podia pendurado, não pô. estar comendo, mas podiam fazer o seguinte, podiam ter um sistema de permuta com outra comunidade, que essas sim seriam canibais. O que eles fazem é apenas manufaturar o alimento. E Eles oferecem a matéria-prima. Não, a matéria-prima é o Rick. Eles oferecem o produto já curado lá, já processado, para outros grupos, talvez até pro grupo que a Beth tá, e troca por outros mantimentos. Chama de escambo mesmo. Cara, se isso for acontecer, cara, Muito trabalho. eu faço um walkie-talkie só dedicado ao Fausto, cara. Porque é muita Pô, dá muito muita noia trabalho. nessa cabecinha, cara. Já tem a carne lá do povo, vai trocar por outra Vamos carne. contar a vida do Fausto no walkie-talkie aqui, se ele acertar todas essas previsões aí. Tô falando, cara. Ou então eles são artistas.
Ah, não, você tá pirando já. Aqui, ó. Alguém mais tem alguma coisa pra falar aí? Do episódio 1? Não. Algum trechinho que a gente deixou passar? Só Reforçar alguma coisa? a Carol que, gente, subiu no meu conceito por esse episódio. Bichinha, você lembra dela lá na primeira temporada, aquela mulher toda, né, que apanhava do marido, toda submissa ao marido. Continuo achando que ela vai ter uma morte digna e... Não, pelo contrário, agora que ela vai assumir o lugar do Daryl, pro Daryl finalmente Não é morrer. nada, rapaz. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não... Ah, deixa. Não fale isso não, que ele Olha vira. a treta. Eu vou respeitar a hierarquia porque tu é o chefe, Fausto. Não, não fala, pô. Vamos ver. Ele vai Não, xingar só por dentro. Eu só tenho uma coisa pra dizer. O primeiro episódio acabou e o Daryl ainda tá vivo. Lidem com isso, só isso. Sim, ainda Apesar que dessa vez ele não fez muita coisa, né? não deu Ah, tempo. ele foi um coadjuvante total. A Carol Ao fim- roubou a cena de todo mundo, praticamente. Ela e o Rick. E o Tyrese depois que ele parou de ser bundão. Aliás, o Rick não é foda, o Rick é moda, né? Foda é... Vocês sabem. Mas enfim, vamos então falar rapidinho sobre o episódio 2 Strangers, né? Que a gente já viu os trailers e sneak peeks, onde a gente já tem aí a deixa do nosso Padre Gabriel, né? Que a gente já tinha cantado a bola que ia aparecer, ele já aparece de cara. E como eu já comentei aqui, só aparece se lascando, né? No trailer ele fala lá que ele tem uns pecados pra pagar e tal, e acho que ele já aparece pagando, né? Porque é zumbi prendendo ele na pedra, é ele no meio da água lá e zumbi em cima, e ele desesperado. Os caras sofrem, né? Imagino que ele não ralou o joelho, né? Né? Literalmente, até fica ajoelhar ali pra... Então, o Padre Gabriel, cara, é um personagem que a relevância dele nos quadrinhos é nula. O que ele fez nos quadrinhos? Me fala. Abrigou o pessoal do... Além de ser X9 lá pro Douglas. Ele abrigou o pessoal, né? Abrigou o pessoal na igreja? Abrigou... Não. É uma igreja só, é uma igreja. Tá ali, eu peguei a igreja, não tem nada demais. E eu acho que nesse episódio provavelmente vai ser a mesma coisa. Ele vai ser o ponto de ligação entre o Rick, né, e o pessoal do Garrett que vai chegar ali depois, talvez. Cara... Só que nesse ele não abriga o pessoal não, né? O pessoal sai invadindo. Ele sai metendo o pé na porta lá. O Rick já mete o pé na porta Já da na igreja, agressividade. vambora. Cara, eu tô pensando como é que o Gareth vai se juntar com ele. Isso a gente vai... Eu acho que a gente Tem a não menor vai ver ideia. isso agora. Aliás, a sinopse, né, traduzida aqui que nós temos aqui no nosso site, com os mantimentos escassos, sem saber se pode confiar nas pessoas ao seu redor, Rick lidera uma missão que pode não compensar o risco. Não sei o que pode acontecer, ele deve ajudar o padre em alguma coisa, né, a gente não sabe Não, a o que missão que é Washington. Ah, tá certo, desculpa. Vai ser um bom parte do episódio, provavelmente o Abraham tentando convencer o Rick. Aham. Eles estão falando muito ali dentro, né? Na igreja e tal, eles estão conversando muito. Porque no final do episódio, né? Desse primeiro episódio, o Abraham com a Rosita, eles conversam, né? Exatamente. Se prepare pra um episódio cheio de enrolação. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o segundo episódio vai ser bem parado. Já tô avisando todo mundo que tá ouvindo a gente, que gosta de acompanhar a gente. Não venham xingar depois. Porque eles fizeram o primeiro episódio, modo frenético, tinha que continuar. Eu também tenho certeza que vai ser bem freado esse segundo. Vai ter lá uma cena ou outra polêmica e tal, né? Com aquela parte da água que eu tô bem curioso, com aqueles zumbis lá embaixo. O mesmo nível não vai ser, não. Mas eu acho que eles vão enrolar e aí a gente vai ver Garrett a caminho de encontrar o Rick no terceiro. Eu acho que ainda eles vão arrastar em uns 2 episódios. Já só a sinopse do terceiro e quarto, lê pra gente. É verdade, a gente tem aqui já os sinopses do 3 e do 4. O 3 é 4 Walls and the Roof, né? 4 muros e um teto, né? Um telhado, eles devem estar abrigados em algum lugar e Rick e os outros acabam ficando contra um grupo de pessoas mal intencionadas. Vai ter um conflito aí. Se for igual ao HQ, né, Fausto? A gente tem aí um... É o que eu tava pensando. Podia, então, os que sobraram de términos poderiam estar tentando fazer agora, como na HQ, uma perseguição na estrada contra ele. Algo assim. Pode ser. Eles vão estar ali na igreja, os caras, sai daí, que nós vamos dar o troco. Aquele negócio mesmo de cercar mesmo, de caçar mesmo. Se for isso, de repente pode ser daí que vai sair a aliança deles. Pode ser. E aí a sinopse do quarto, que é o que a gente tem até agora em termos de informação. Slab Town, que tudo aparenta ser legal e seguro, mas há um lado negro neste outro grupo de sobreviventes. Ou seja, a gente já tem aí uma outra galera que se juntou
E tem alguém ali que vai causar discórdia de alguma forma. Eu acho que tá vendo aí. Não é o povo da Beth, não? Exatamente. Esse episódio vai ser focado na Beth. De maluco lá da Beth. Verdade. Olha eu, cara. Tô sendo muito Juninho, tá certo. Não sei também, ué. Não, mas faz sentido. Eu faz acho. Sentido. Acho que dessa vez nós vamos acertar, hein? Aquele povo tá muito estranho também. É. Beleza, então é isso. A gente tem de informações aí do que vai rolar em breve. Eu acho que a gente pode passar a régua nesse Walk Talk 33, nesse primeiro episódio da quinta temporada. A gente falou um pouquinho de tudo, deu as nossas pitacos aí de teorias e tudo mais. E eu acho que a gente pode passar a régua lembrando, né, só a Bruna, né, e Fausto, que essa semana a gente vai estar convidado num outro podcast, né, falando justamente dessa estreia da quinta temporada, no Mistura Cast, né, o pessoal lá do Mistura Cast, a edição 24 vai falar sobre a premiere da quinta temporada de The Walking Dead, e também um pouquinho mais sobre a série, sobre o que a gente gosta e tal, e o Marques lá e o Euler convidaram a gente, né, daqui do The Walking Dead Brasil, do Walk Talk, para falar um pouquinho sobre as nossas experiências e sobre comentar também com eles um pouco dessa estreia. Então, eu comentar também nesse ato aí que eu participei de alguns podcasts. Foi bem legal. Vai lá, nossa estrelinha, Caramba, vocês estão tudo famosos, hein? Não, vocês não, ela. Aí, ó. Vai ser o primeiro meu, esse daí. Foi legal, o pessoal me convidou. Participei do Chá dos 5, participei do nosso cast falando do Game of Thrones. Participei do Telecast também, que foi agora o mais recente. Não sei se alguém escutou. Agora Mistura Cast. Eu inclusive gravei um com ele, só que ainda não saiu. Falando sobre geeks. Aí agora a gente vai gravar. São Jovem Nerd. Tem uma menina aqui. Mano, como é que você fazer o Nerdcast? Quê? Como é que você consegue? Você tem... Não sei, gente. O pessoal me convidou, eu aceito. Isso, cara. Quem quiser me chamar, eu aceito. Eu gosto de participar. A Bruna é estrelinha. Não, sério, para pensar. A Bruna tem o trabalho dela durante o dia. Ela grava um podcast por dia. Ela vê... Não, mas isso não foi sequência não, gente. Foi... Ela grava enquanto o paciente tá com a boca aberta. Vai ficando a boca do cara e vai falando. Porque no Game of Thrones hoje, abre a boca. É porque não... Isso aí foi em intervalos longos. O hiato foi muito grande. É verdade. E a gente sumiu também, né? Desculpa aí, pessoal. Provavelmente, já com a possibilidade da série paralela. Pô, é mesmo. Muita... Se sair mesmo esse spin-off, vai sair mesmo, né? Tá confirmado aí já a produção do primeiro, pra 2015. De repente a gente vai ficar menos seco. Tomara que eles não coincidam o hiato das duas, né? Que senão vai ser muito sacanagem. Ah, não, mas aí não faz sentido nenhum, comercialmente falando, eu acho, né? Na minha ignorância aqui. Poxa, botar as duas no tempo... Seria legal intercalar, né? Enquanto uma tá em hiato, a outra... Essa seria a ideia, imagina isso. Podia e se for um piloto, sei lá, de 6 episódios, como foi a primeira temporada, bota um mês antes, bota em setembro, assim, como final de agosto, já fecha direitinho. Falando nisso, antes de fechar aí, que desculpa te cortar, não teve o episódio essa temporada. Perguntaram mesmo. O pessoal comentando. Sacanagem. Provavelmente porque o Nicotero é o cara que faz essas maquiagens zumbis aí maluquíssimas, provavelmente porque ele que também dirigiu todos os episódios passados, ele estava dirigindo esse episódio também, e ele comentou em algumas entrevistas que foi um dos episódios mais exaustivos que ele teve, que ele já trabalhou. Um dos maiores episódios. Inclusive, acho que quando ele falou esses maiores episódios, acho daí que o pessoal tirou essa ideia de que talvez esse episódio teria 90 minutos, que não foi o caso. Tava rolando esses boatos aí também. Então, esclarecendo duas coisas ao mesmo tempo já. Bem que podia ter 90 minutos. Pô, você queria mais? Que isso? Não tinha mais o que fazer, não, Não, porque aí dava tempo de explorarem mais algumas partes. Podia matar alguém, né? Pois é, tá verdade, vai morrer alguém, né? Tô levantando aqui já a pergunta aqui já. Quem vai morrer? Quem é o próximo? O próximo. Não, só o próximo. Putz, cara, aí é muito difícil, hein? O Bob, eu tô apostando no Bob também. A Tara. Bob ou a Tara. Tô apostando no Bob, da mesma forma que o Cal vai morrer. O Cal? Que isso? E você, que acha que vai morrer quem? Você falou o Bob. A Tara. Então, beleza. Antes da gente encerrar, só de passar as considerações de vocês, deixa eu dar um destaquezinho pra um evento que rolou aí no Rio de Janeiro, né? Fiquei sabendo por acaso nos comentários do nosso hangout que nós fizemos na semana passada sobre as expectativas, né, da estreia, e a Cassandra Speltri, né, comentou lá sobre um evento que ela faz junto com o pessoal aí no Rio de Janeiro, que é muito legal, que chama o Pânico na Mansão, que é, na verdade, como se fosse um teatro, como se fosse
uma peça interativa, né? Que eles pegam a casa, ali na Casa da Glória, no Rio, quem conhece, né? Quem é da cidade, quem é da região vai saber. E eles fazem ali um espetáculo, vamos dizer, de 50 minutos, onde as pessoas vão percorrendo pela casa, por esse casarão, e eles vão contando histórias de terror, né, baseadas em fatos reais, de serial killers, de assassinatos, e nos cômodos e corredores, né, e eles decoram tudo, todos os lugares, de acordo com cada história, eles encenam aquilo e dá susto na galera, tal. É um negócio bem, bem interessante, e entram ali 20 pessoas, né, numa sessão, e depois tem uma outra sessão, e eles vão fazendo de 10 em 10 minutos essa contagem de histórias aí pra surpreender o pessoal. E é um negócio que eles fazem por conta, né? Eles não têm aquele apoio, né? Como muita coisa de arte aí no país não tem, infelizmente. E inclusive eles têm um site, né? Vou pedir pro Fausto deixar no post aí o Cibit, né? Que é pra você ajudar a doar. Né, eles já estão eles têm uma meta considerável aí de quase 40 mil para poder ajudar a se manter e fazer esses espetáculos com frequência. Eles já têm aí mais de 6 mil reais, tá subindo. Vou ver se eu só esperar entrar a verba, né, do cascalho do trabalho. Eu vou ver se eu dou uma ajudinha pra eles também. E eles fizeram agora, no último fim de semana, estreia de The Walking Dead da quinta temporada, um Zumbinique, né, lá no Rio também, onde eles foram num parque lá no Rio e se enfeitaram, fizeram um piquenique com comidinhas decoradas, né, como se fossem de zumbi, bolo com dedo, com cérebro e tal, assim, e se maquiaram também, né, como walkers, e foi bem legal, segundo a Cassandra, né. Então vale aí pra quem quiser, quem é do Rio, quiser acompanhar um pouco mais, conhecer aí esse projeto do Pânico na Mansão, ajudar e participar também quando for acontecer. Então fica esse registro aí pra todos vocês aí, os ouvintes, e também vocês aí, Fausto, Bruna, que moram aí no Rio de Janeiro, que gostam. A Bruna não, porque eu acho que a Bruna é das minhas, ela não vai entrar nesse pânico aí, né? Eu também passo. Não. Por que, Bruna? Se você pagar minha terapia depois, eu posso ter pensão. Isso. Não entraria nessa casa, não. Não, essa galera decepciona, cara. Saindo o novo Silent Hill, saindo o Evil Within. E, tipo, a galera não vai jogar, cara. Vocês estão me decepcionando, sério. Eu já fiquei com medinho do trailer. Não, mas tem quanto tempo de The Walking Dead. The Walking Dead. Beleza. É isso, gente. Passando a régua, quero que vocês se despeçam, deem suas considerações finais, seus links e etc, que vocês já sabem. Agradecendo de novo vocês aí pela nossa gravação, que nós possamos manter a frequência aí semanalmente, semana que vem falar sobre o segundo episódio. Bruna, valeu, e deixo você livre para seus comentários. Bem, eu queria agradecer a quem escutou a gente, quem voltou, né, a nos ouvir, depois desse longo e tenebroso hiato, finalmente estamos de volta. E queria reforçar o convite, para variar, quem ainda não conhece, visita lá belezageek.com.br, que é meu blog lá de assuntos variados. Quem quiser visitar meu canal também, youtube.com/bruev. Eu tô fazendo mais experiência lá de uns vídeos diferentes ultimamente, então se vocês quiserem entrar lá pra conferir. E aproveitar também e comentar, quem ainda não tá inscrito no nosso canal aqui do site, entrar lá, é só entrar em youtube.com/walkingdeadbrtv, que a gente tá pra lançar um projeto novo aí também de vídeo. Então quem não tá inscrito ainda, se inscreve lá pra acompanhar. Quem quiser me seguir no Twitter, @bru, com H no final, _Evelyn, com Y. E até a próxima. Maravilha, muito obrigado. Fausto? Peraí, ai, caramba, eu não consegui pensar em nada ainda. Oi, que posso deixar na conta essa e na semana que vem eu falo 2 vezes? Tá bom. Tá, beleza, então. Que sabe. Fernando? Então dá tchau, pelo menos. Tchau. Valeu, Fernando. Bom, eu queria agradecer a todos os sobreviventes que acompanham o Walk Talk, agradecer a Bruno, Fausto, Ike aí pela parceria e convidar também quem quiser conhecer o site que eu participo, que se chama SideQuest RPG, www.sidequestrpg.com, tem bastante conteúdo variado lá, a gente tá dando uma reformulada, mas tá bem bacana e vale a pena dar uma olhada. Minhas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode ficar à vontade, nos meus posts lá no The Walking Dead Brasil tem todos os meus endereços lá. E também agradecer a galera que escutou o último Walk Talk, que foi especial sobre o jogo, que já tem quase 7 mil visualizações, então a galera se engajou e isso é muito bacana ver que a galera tá acompanhando. Um grande abraço a todos. Boa, bem lembrado. Nosso longo e debatido especial Walk Talk de games. Mas foi muito legal. Valeu mesmo, pessoal. E valeu, então, vocês 3. Valeu a audiência que volta a nos acompanhar com frequência aí. Mais um episódio, mais um Walk Talk.
mais uma temporada que nós vamos juntos aí pra assistir e curtir, enfim, sentir todas as coisas que o Walking Dead traz pra gente. Deixa um abraço então a todos. Nós voltamos semana que vem. Não deixem de comentar aí no post do Walk Talk. Comentem também nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Mandem suas sugestões, mandem suas recomendações, suas críticas. Se quiser participar também, nós temos o podcast @thewalkingdead.com.br e vocês podem deixar aí a mensagem que vocês quiserem pra gente. A gente volta na semana que vem. Deixa um abraço a todos vocês. Fiquem bem aí e até lá. Tchau.